quero dar a você as boas-vindas, uma boa noite, seja bem-vinda, né, ao se unir a nós agora. Então, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 9, tá? Lucas, capítulo 9, enquanto eu só abaixei, né, ajeitei um pouquinho a câmera. Lucas, capítulo 9, versículo 57, Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao versículo 62. Esse vai ser o texto base para o nosso estudo bíblico dessa noite. Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Se você quiser também, porque nós vamos estar consultando o texto que correlato, né? Mateus 8, 18 e 22. Hoje, né, Marcos não traz essa passagem bíblica, né, narrada no seu livro, tá? Então, essa passagem que nós vamos estar estudando hoje só está narrada nesses dois evangelhos, tá? Em Lucas, capítulo 9, 57 a 62, que é o nosso texto base, e vai estar também em Mateus 8, 18 a 22, tá certo? Então, vamos ler. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves dos céus ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhes replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto do reino de Deus. Aleluia. Né? O tema da nossa mensagem hoje, né, ele é um pouco diferente, mas a intenção é justamente chamar a atenção mesmo, né? E seguindo a Jesus, sem cama, caixão ou retrovisor, tá? Esse é o tema da nossa mensagem, né? Esse tema criativo, a intenção é justamente depois a gente poder, né, tá chamando a atenção de pessoas para estar escutando a nossa mensagem, né? Então, vocês verem aí em algumas Bíblias, né, vai estar falando sobre discipulado, né, sobre discípulos, né? Jesus põe à prova os que querem segui-lo, é o texto, é o título que está aí acima do texto que nós lemos, né? Então, alguns títulos vão estar falando justamente sobre Jesus chamando, né, e dando condições aos seus discípulos para seguir. Seguir a Cristo é algo que exige esforço, sacrifício e exige também renúncia, né? Em Mateus, se você quiser abrir lá também e deixar o texto marcado, né? O meu já está marcado aqui, você vai ver lá que Jesus, pelo menos nesse texto, né? Ele interage com dois discípulos, tá? Em Lucas, nós vemos pelo menos três, né? Não significa o quê? Significa que Jesus interagiu com três pessoas, né? E que Mateus simplesmente lembrou desses dois casos, tá? É sempre o texto que vem com mais detalhes, é o texto que né, prevalece, né? É o texto que conta a história de uma forma mais completa, tá? Não significa que há contradição, simplesmente que o texto por isso que eu selecionei o texto mais completo, para estar usando ele como referência nessa noite, tá bom? Então, queridos, no texto nós vamos ver pelo menos dois discípulos, né, fazendo objeções para seguir a Cristo. O primeiro deles, né, ele não faz objeção, né, mas quem faz objeção é Jesus, né? Ele se mostra pronto para seguir a Cristo, né? Mas a todos eles, Jesus faz objeções, né? Ele, primeiramente, né, ao aquele que se dispõe a segui-lo, e depois aos outros dois que querem segui-lo, mas eles
dão algumas desculpas, né, para que não venham fazê-lo assim pronto, né, tão logo que assim que Jesus os chame, né. Jesus, através desses diálogos que ele tem com esses discípulos, né, esses candidatos a discípulos, vamos dizer assim, né, ele dá respostas a essas pessoas que vão ser critérios, que vão servir para aqueles que querem segui-lo, tá? Não são os únicos critérios, a gente vai ver outros critérios em outras partes dos evangelhos, mas aqui tem alguns critérios importantes e interessantes também, né? Primeira coisa que nós temos que entender, o que é seguir a Cristo, né? Muitos podem entender que seguir a Cristo seja simplesmente, eu estou indo na igreja, eu agora sou evangélico, eu creio num conjunto de crenças e isso me faz seguidor de Cristo. Eu gostaria de dizer a você que isso faz parte, né? Mas resumir seguir a Cristo a isto, né, é empobrecer o seguir a Cristo, tá? Então, eu quero definir para vocês, usando o próprio texto, para mostrar para vocês o que Jesus diz que é segui-lo, né? Porque nós vemos aí, vamos no texto lá de Lucas 9, né, que ele diz para um deles, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meus pais. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aqui nós temos, então, o que Jesus queria dizer quando ele disse para aquele rapaz, né, segue-me. Ele queria dizer o quê? Quando ele disse para ele, não, deixa eu primeiro sepultar meu pai, eu vou explicar depois o que significa isso. E aí, Jesus diz para ele, né, deixa os mortos sepultar os mortos, e ele fala para ele, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, o seguir a Cristo aqui tem a ver com uma chamada ao serviço, um chamado ao testemunho, uma chamada ao ir pregar o evangelho. Isso aí não é função de pastor, não é função de missionário, não é função de obreiro. Aí você me pergunta, pastor, mas se não é função de obreiro, se não é função de missionário, se não é função de pastor, de quem é? Primeiro, de todo discípulo, de qualquer pessoa, independente de ele ser obreiro, pastor ou missionário. Então, todos, né, devem ter essa incumbência de ir e pregar o evangelho. Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Marcos 16, né? Jesus também diz lá em Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações. E isso ele não estava limitando essa convocação simplesmente aos discípulos. Né? Essa convocação foi feita para todos nós, Igreja do Senhor. Então, tanto é que uma das traduções possíveis para o Marcos 16, 14 é indo e pregando o evangelho. É impossível sufocar o testemunho de alguém que é cristão. Alguém que é cristão, naturalmente, ele vai testemunhar. É uma consequência deles ter o Espírito Santo dentro da sua vida. Por quê? Porque ao descer sobre nossas vidas, o Espírito Santo, ele faz de nós suas testemunhas em todo lugar. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, deixo bem claro para você que ao receber o Espírito Santo, ele te torna uma testemunha de Cristo. Tá? Então, seguir a Cristo é ir e evangelizar, é ir e testemunhar, é ir e resplandecer a luz de Cristo, porque ninguém pode apagar a sua luz, ninguém pode esconder a sua luz. Então, seguir a Cristo é ir e também pregar o evangelho do reino de Deus. Se nós vemos em 1 João 2,6, que aquele que diz seguir a Cristo, né, que diz o amar, deve andar como ele andou. 1 João 2,6, deve andar como ele andou. E como Jesus andou enquanto esteve aqui na terra? Diz a Bíblia lá em Atos 10, 38, que Jesus, né, ele andava fazendo o bem e curando as pessoas que estavam cativas pelo diabo, né? Libertando as pessoas cativas do diabo, porque Deus era com ele. Então, querido, alguém que anda
com Deus, ele leva consigo o poder e a presença de Deus. E ele tem a condição de fazer o quê? De fazer o bem. E fazer o bem é o quê? Evangelizar, pregar o evangelho. E trazer libertação aos cativos, principalmente as pessoas que estão cativas pelo diabo, no sentido de que, ainda não tendo se convertido, estão ainda sob a influência, pelo menos, no mínimo, a influência do maligno, segundo Efésios, capítulo 2. Quando nós andamos segundo os cursos dos nossos próprios pensamentos e segundo também o controle do príncipe da potestade do ar, diz lá em Efésios, capítulo 2. Então, queridos, devemos andar como ele andou, fazendo o que Cristo faria se estivesse em nosso lugar. Né? O que nós faríamos se Cristo estivesse em nosso lugar. Então, queridos, é assim que nós devemos andar. Seguir a Cristo é isso, é ser Cristo aqui na terra, é ser representante dele aonde quer que você esteja. Né? E critérios eram necessários. Ninguém poderia simplesmente dizer, eu vou te seguir e querer fazer da sua maneira. Seguir a Cristo significa que você tem que se submeter aos critérios de Cristo. Ele mesmo disse, né, que se alguém quiser segui-lo, deve, né, em outro texto, né, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, né, e aí sim segui-lo, tá? Então, nós sabemos que existem critérios. E existem critérios que Jesus coloca aqui. Né? Por que os critérios são necessários? Né? Nem todos os que querem seguir a Cristo, né, têm caráter ou compromisso necessário. Né? Qual o problema do caráter? Não adianta que pessoas quererem falar bem de Cristo se suas vidas não demonstram Cristo, né? Se a pessoa fala de um Deus bondoso e ele não é bondoso, fala de um Deus verdadeiro e ele não é verdadeiro. Então é preciso ter caráter, é preciso ter compromisso. Há pessoas que dizem que querem seguir a Cristo, mas não se comprometem com Jesus. Né? Quando precisam renunciar a alguma coisa, quando precisam colocar Deus acima ou à frente de alguma coisa, por amor ao reino, por amor às pessoas, né? E muitas vezes, muitas delas desistem ou são titubeantes, né, na demonstração de um bom testemunho. Então, o fato de você querer não te faz um discípulo, tá? Jesus nunca rejeitou alguém que chegasse perto dele dizendo, eu quero te seguir, né? Mas ele sempre esclarecia os critérios. Jesus dizia, se alguém quiser vir após mim, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo outro. O serviço do reino não é só voluntário, né? Não basta você dizer, eu quero fazer, né? Por quê? Porque para fazer um trabalho do reino de Deus, você precisa ter um chamado. O chamado vai mostrar para você exatamente em que área você vai trabalhar, aonde você vai trabalhar e o que você precisa fazer. Então, é necessário ter um chamado, né? Então, muitos podem dizer, todos nós somos chamados? Sim, todos nós somos chamados. Mas a partir do momento que você se compromete com Cristo, né? Certamente, eu te dou certeza que aí sim ele vai mostrar para você, né, qual é o seu chamado. Por isso que a Bíblia, né, lá em Efésios, capítulo 1, Paulo ora para que eles entendessem qual é o seu chamado. Não adianta você querendo sair por aí fazendo o que você quer. Eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo, sem ter um chamado específico para aquele determinado ministério. Né? Você não chama para si uma responsabilidade que Deus não colocou sobre você. Tá? Você pode estar cometendo um ato imprudente, tá bom? Então é necessário entender o chamado, entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero ler um texto aqui, durante o tempo que eu estava pesquisando, né, achei algo interessante e eu gostaria de ler para você. Né? No reino de Deus, não há voluntários, apenas pessoas chamadas. Voluntários entendem que estão fazendo algo maravilhoso ao servir e que os outros devem estar agradecidos por seu sacrifício e sua entrega. Esse é o problema. Quando a pessoa acha que ela está dando muito de si, espera reconhecimento. E quando esse reconhecimento não vem? Será que ela vai continuar servindo? Né? Por consequência, fazem demandas e esperem que outras pessoas se sacrifiquem de alguma coisa a seu favor. É como alguém que se dispõe a sair a servir a Cristo em outro lugar, em outra nação, e diz, olha, eu vou,
mas você tem que me dar isso, aquilo outro e aquilo outro. A primeira coisa que ele faz é se dispor aí, né? E Deus vai levantar o seu sustento, Deus vai colocar aquilo que ele precisa para servi-lo. Deus sabe, se Deus que chamou, Deus que vai sustentar, né? Aí nós vemos as pessoas com chamada, aí nós vamos ver as pessoas com chamada. As pessoas com chamada entendem que é um imenso privilégio ter um ministério ou contexto no qual podem servir e realizar o seu chamado. Como consequência, se sacrificam e são gratas. As pessoas chamadas enxergam a dificuldade como oportunidades. O voluntário as enxerga como motivo de desistência, né? O chamado vê a dificuldade e vê uma oportunidade naquela dificuldade. Já a pessoa que é voluntária, ao se deparar com a dificuldade, ele vê, mas desse jeito não dá. Se vai faltar dinheiro, se vai me faltar condições, se vai me faltar respaldos, assim eu não quero servir a Deus, né? Então, por isso, essa é a diferença do voluntário com o chamado, tá? No reino de Deus não há voluntários. Hoje, muitas igrejas estão cheias de voluntários, mas tem poucas pessoas com um chamado. Né? Interessante, né? Isso aqui eu li na Bíblia do Discipulado, na página 117. Se você quiser depois fazer alguma consulta, né? Se você quiser aí procurar esse material. Então, querido, essa é a diferença entre o que é chamado e o que é voluntário. Né? Nós precisamos ser chamados. Em Lucas 10, Jesus queria, né, se você ver aí, logo depois do capítulo 9, né, é difícil, às vezes, nós, no Evangelho, traçarmos uma ordem cronológica nas passagens bíblicas, nos eventos bíblicos. Você vai ver, por exemplo, um texto que está lá no começo de Mateus, está lá para o meio de Lucas, né? Em Marcos está lá no comecinho. Então, quer dizer, às vezes é difícil, mas algumas passagens é possível fazer essa sequência cronológica, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma sequência cronológica. Jesus, depois de colocar essas condições para aqueles que quisessem segui-lo, né? Ele, depois disso, ele chama os discípulos, 70 discípulos, e os envia 2 a 2 para pregar, sair para pregar para diversos lugares. Então, nós entendemos que Jesus, ao ter tido essa experiência com esses candidatos a discípulos, né, ele estava praticamente fazendo o quê? Diante de todos os demais discípulos que já estavam o seguindo. Né? Nós sabemos que os 12 ficaram 12 mais para o final, quando muitos se escandalizaram. Você vai lá no Evangelho de João, capítulo 6, muitos já não seguiam, né? Mas os 12 ficaram. E Jesus disse para eles, vocês também querem continuar me seguindo? E Pedro tomou a frente dos 12 e disse, né? Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Né? Então, houve aqui uma peneirada, né? Então, nós sabemos, pelo menos por esse texto aqui de Lucas, capítulo 10, nós sabemos que Jesus, nesse momento aqui do seu ministério, teve pelo menos 70 discípulos o acompanhando. Né? Então, o que Jesus estava fazendo já, talvez até mais antes, estava dando o quê? Uma peneirada. Né? É como se fosse um processo seletivo, uma espécie de vestibular. Se vocês não atenderem esses critérios aqui, nem precisam vir atrás de mim. Né? Então, ele estava fazendo, de uma certa forma, uma peneira. Por quê? Jesus não poderia se dar ao luxo de enviar pessoas que não tivessem compromisso, né? Ou que deixassem de segui-lo por não terem conforto suficiente e fossem levados a desistir. Né? Então, esse é o motivo. Pessoas que desistem são pessoas que desagregam, né? Elas desanimam. Né? Por isso, que você vê na história de Gideão, por exemplo, Gideão dispensando quem tivesse medo. Por quê? Porque pessoas que com medo, elas desagregam, elas desanimam, né, os demais. Né? Então, é importante que hajam pessoas motivadas, pessoas dispostas a pagar o preço para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, tá bom? Agora, nós vamos à história do nosso título aí, que é os critérios que Jesus coloca. Né? O primeiro deles eu coloquei aqui, de uma forma criativa, sem cama, né? Primeiro, sem cama. Por quê? Porque o primeiro discípulo que fala com Jesus,
ele parece não ter restrições, né? Por quê? Porque ele chega para Jesus, ele mesmo se oferece para seguir, né? Interessante aí. Porque diz o texto aí, no versículo 57, indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Quer dizer, ele se dispõe a seguir a Cristo. Te seguirei por onde quer que fores. Olha, não importa se o Senhor vai para Samaria, se o Senhor vai para a Judéia, se o Senhor vai passear na Galileia, se o Senhor vai entrar em vilas muito pobres ou em lugares luxuosos, não importa, eu te seguirei por onde quer que fores, né? Esse discípulo, esse candidato ao discípulo fala para Jesus. O que esse texto de Lucas não disse é quem era esse discípulo. Se você vai lá em Mateus, né, você vai perceber aí que o versículo 19 do capítulo 8 diz que ele era um escriba. Isso é um detalhe importante, tá? Isso é um detalhe importante para pontuar, né? Por quê? Porque ele era um escriba, né? Um escriba, naquela época, ele tinha como ofício, né? O escriba era um ofício, era uma profissão, né? Então, eles eram contadores, eles eram historiadores, porque escrita não era uma coisa que todo mundo tinha acesso, né? Pessoas que eram eruditas, pessoas que eram alfabetizadas, né? Eram um grupo seleto de pessoas, né? Então, estes eram escribas. Escriba certamente era uma boa profissão para a época. Praticamente, um escriba, ele não ficava sem ter uma profissão. Ele poderia trabalhar para o governo, ele poderia trabalhar para os reis, ele poderia trabalhar também na área religiosa. Então, normalmente, os escribas eram envolvidos com a religião. Eram pessoas que, por saberem ler e por saberem escrever, eles interpretavam a lei de Moisés, né? Então, por isso que Jesus, muitas vezes, ao se referir aos líderes religiosos, ele colocava os escribas no meio, né? Vós, escribas e fariseus, que, segundo a tradição de vocês. Por quê? Porque muitas vezes eles liam a lei e a interpretavam de acordo com a sua, né, com a interpretação pessoal deles. Então, muitas das vezes, eles interpretavam a lei com tanto rigor que colocavam sobre as pessoas, né, obrigações que Deus mesmo não havia colocado. Por quê? Porque eles haviam interpretado dessa forma. Então, escriba, normalmente, era alguém que tinha boas condições financeiras, que ele tinha uma boa casa, né? Então, ele tinha conforto. Por isso que Jesus quis o quê? Frear o ímpeto dele. Então, Jesus, parece que como jogar um balde de água fria. Peraí, uma pessoa quer servir, né? Por que Jesus fica aí, né, como que colocando um freio, né, um cabresto nessa pessoa que, né, foi falando assim com tanta impetuosidade, eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor fores. Peraí, Jesus estava questionando, vai mesmo? Né? Porque Jesus disse assim, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque desde que Jesus saiu de sua casa, lá em Nazaré, né, ele não teve mais lugar fixo. Ele começou a viver um ministério itinerante. Então, às vezes, Jesus tinha lugar para ficar. Né? Às vezes, não. Lembra quando Jesus encontra com Zaqueu? O que ele fala para Zaqueu? Importa-me hoje passar na sua casa. Quer dizer, Jesus naquela noite estava dizendo, Zaqueu, hoje eu não tenho lugar para ficar, mas eu quero ficar na sua casa hoje. Né? Então, Jesus, às vezes, ficou na casa de alguns de seus discípulos. Jesus, às vezes, ficou na casa de Marta, né, de Maria. Jesus não tinha um lugar fixo. Às vezes, Jesus, nas suas caminhadas, ele parava no deserto. Então, eles iam dormir no deserto. Eles iam dormir em um lugar que não... Por isso, Jesus disse que as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar certo para dormir. Né? Então, por isso que, para servir a Deus, você tem que estar disposto a não ter uma cama, às vezes, para dormir. Né? Então, isso aí é bem interessante. Né? Porque para seguir a Cristo, você precisa
segui-lo realmente sem restrições e sem impor condições, tá? É muito importante você entender isso. Jesus disse, porque o Filho do Homem não tem... Interessante, só quero fazer aqui um parênteses para falar sobre essa expressão Filho do Homem. Jesus a usa, é a expressão que ele mais se utiliza, talvez a que ele mais goste, porque tem a ver com a sua missão como o verbo encarnado, aquele que se fez homem, né? Aquele que demonstra a sua missão humana, que é de salvar e resgatar a humanidade. Tá? Então, mostra a sua humildade e a sua humanidade. Né? Uma outra coisa que ressalta esse título, né, que é o Filho do Homem, ressalta também o seu sofrimento, né, na cruz do Calvário, que mostra que alguém humano que veio para sofrer em nosso lugar. Mas ressalta, em terceiro lugar, também, né, a sua vinda, a sua segunda vinda, quando ele virá para reinar sobre a terra como rei, né? Se bem essa missão, né, cabe a ele também como filho de Davi, que era um outro título, né? Por quê? Porque o filho de Davi era um sucessor de Davi no reinado, né? Como rei dos judeus e rei também de toda a terra, né? Então, nós temos a outra expressão que era filho de Deus. Essa foi usada bem limitadamente, né? Porque tinha a ver com a sua função divina, com a sua ascendência divina, né? Então, Filho do Homem foi a expressão que ele mais usou. Só um parênteses aí para você poder saber de alguma curiosidade, né? Mas, queridos, nós voltamos aí sobre a questão do preço que nós temos que pagar para seguir a Cristo, né? Nós vemos que você vai no texto de Lucas 10, quando Jesus envia aqueles 70, ele fala para eles, né? A primeira coisa que ele fala para eles é que era para eles não levar nenhuma provisão, né? Jesus fala para eles não levarem bolsa, nem alforge, nem sandálias. Interessante. Você não vai levar nada extra, nem bolsa com dinheiro, né? Estou lembrando aqui do nosso tempo de radical, né? Não sei se vocês sabem, quando nós fizemos parte do projeto Radical, eu e Érica, né, um projeto missionário, nós não tínhamos dinheiro na própria mão, né? O projeto administrava tudo que entrava na nossa conta, os cartões ficavam com a administração do projeto, e quando nós saímos para mobilizar ou fazer trabalhos, né, muitas das vezes a gente levava o básico, e muitas das vezes a gente contava com pessoas nas igrejas que nós íamos, né, para nos ajudar. Né? Então foi bem interessante. Esse projeto, além de... Né, também era uma maneira de nós juntarmos recursos, mas tinha também como finalidade, né, promover a nossa fé, né, fazermos andar por fé. Né? Então, foi bem interessante aí a época que nós tivemos. E assim é servir a Deus. Nós, por exemplo, quando fomos para o campo missionário, no Oriente Médio, né, nós simplesmente não tínhamos todo o sustento. Você falou, vocês são loucos. Como é que vocês saem do Brasil? Nós conseguimos a passagem com metade do sustento que vocês iam precisar para viver no campo. Mas isso é o que nós chamamos de andar por fé. Né? Hoje, às vezes eu fico pensando, né? Será que eu estou com a mesma fé para fazer a mesma coisa? Né? Eu peço a Deus aí que esteja dando oportunidade de fazer com que a nossa fé seja renovada para nós fazermos coisas semelhantes que nós já fizemos, né? Quando nós éramos mais jovens, né? Mas não foi questão de juventude, foi questão de ter fé, né? Isso é importante. Quando você tem fé, você dá passo de fé e Deus te respalda. Foi isso que Deus fez. Quando nós saímos, nós tínhamos promessas de sustento. A promessa não é, né? As pessoas queriam ver se a gente ia para o campo. Quando a gente foi, né? Como se você põe o pé na água, como fez o povo atravessar o Mar Vermelho, e o mar se abriu, né? Diga o povo que marche, foi o que Moisés disse para o povo. E ao eles pisarem sobre as águas se abriram. Então, quando a gente estava no campo, é que o sustento começou a chegar. É interessante isso, né? Mas foi o que aconteceu. Então, queridos, esse é o andar por fé. Jesus falou para eles, olha, não
levem provisão alguma, tá? E hoje, a outra coisa que Jesus disse para eles, fiquem onde vocês forem, permanecei na mesma casa, né? Porque às vezes você vai para uma casa, e nós tivemos experiência disso quando a gente saía para mobilizar. Às vezes nós íamos para casas que recebiam a gente, né? E depende muito, né? Às vezes nós íamos para casas de pessoas bem simples, às vezes nós íamos para casa de pessoas que tinham mais conforto, né? Mas nós éramos ensinados a ficar na casa que nos recebesse e comer aquilo que eles dessem para gente. Se desse jiló, desse o que desse, né? Nós, por exemplo, quando fomos lá em Belém, do Pará, nós comemos piqui. Eu nunca tinha comido piqui, né? Ele até colocou um outro prato muito gostoso, que era caranguejo, mas simplesmente o piqui anulou o sabor do caranguejo. A gente ficou arrotando piqui, né, para o resto do dia. Né? Mas por quê? Porque nós temos que demonstrar empatia com as pessoas que nos recebem, né? Então, você está na casa de alguém, né, fazendo a obra de Deus, vai lá, lava uma louça, se dispõe a varrer a casa, né? Enfim, essas coisas que Jesus ensinou, permanecer na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, né? Estou lendo aí Lucas 10, 7, né? Então, o versículo 8, quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Né? Não fica nessa aí, mas eu não como esse tipo de feijão, eu como feijão preto, eu como feijão mulatinho, né? Então, tem gente que não come feijão, né? Então, quer dizer, tá? Cuidado, né? A gente, quando sai para o campo missionário, nós ficamos um bom tempo sem comer feijão, sabia? Isso é difícil para brasileiro, né? A gente depois achou umas latinhas de feijão, né? E aí a gente abriu essas latinhas para poder, como, por exemplo, na Inglaterra não tinha feijão também, né? Na época do nosso treinamento, nós ficamos 6 meses lá, e eles lá não comem feijão no almoço, né? Eles usam um feijão doce, que é usado para misturar na salsicha no café da manhã especial, né? Quando eles comem um café da manhã especial. E aí, o que nós fizemos, né? Nós arrumamos um jeito de comprar essas latinhas e a gente, né, com a permissão da liderança, né, a gente coou o molho doce dele para depois colocar o nosso tempero. Assim a gente matou a saudade de comer feijão, tá bom? Mas lá na Jordânia, né, teve um dia que eu comi cabeça de bode, já comi com linguinha e tudo, né? Então, são coisas diferentes que vão sendo oferecidas para a gente. Nós comemos uma comida que tinha que se comer com a mão, mas se fosse só isso, tudo bem, mas o problema é que era numa forma grande, onde todo mundo botava a mão na mesma forma, né? Então, você imagina, você comia, era uma comida molhada, quando você pegava ali e via escorrendo aqui pelo cotovelo, né? Então, só estou dando algumas coisas interessantes para vocês, né? Saberem o que às vezes, o que a gente tem que se submeter quando a gente segue a Cristo, né? Então, a Erika está lembrando algumas coisas aqui, né? Mas, queridos, nós fomos preparados um pouco para isso também, né? Quando a gente estava na base, a gente chegou a comer gafanhoto, alguma coisa assim diferente, né? Então, queridos, mas tem esses lados, né? E tem também a questão do correr o risco de ser rejeitado. Porque Jesus disse aqui no capítulo 10, quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, né? Olha só, quando não receberem vocês. Você imagina o constrangimento de você chegar num lugar e as pessoas não quiserem te ouvir, ou falar, por favor, você poderia, por favor, se retirar daqui, né? O que você está falando, o que você está pregando, a gente não concorda. Eu tenho certeza que muitas pessoas ficariam num constrangimento tão grande que isso aí ia trazer um desestímulo tão grande, um desânimo tão grande que essa pessoa ia querer não fazer isso mais. Nunca mais eu saio para pregar, nunca mais eu saio para evangelizar, nunca mais eu falo de Jesus para ninguém, mas isso vai acontecer, né? Jesus disse, se rejeitaram a mim, rejeitarão a vocês também. Mas Jesus disse também, se ouviram a minha palavra, vão ouvir a palavra de vocês também. Então, gente, vai ter aí os momentos difíceis, mas vão ter os momentos bons, onde você vai encontrar pessoas sedentas e famintas da palavra de Deus, tá bom? Então, queridos, se não tem uma cama, se não tem travesseiro, não importa, dorme aonde tiver que dormir, né? E siga fazendo aquilo
que Jesus te chamou? Quais são as suas restrições? O que é que você não suportaria passar para pregar o evangelho? E procure se procurar Deus condições para fazer isso, né? Tá bom? Então, queridos, uma outra coisa que eu coloquei aqui, né, é sem caixão, né? Sem caixão? Como assim? De que você está falando, pastor? Será que eu ir para o campo missionário e eu não vou ter onde cair morto? É isso? Né? Graças a Deus, a gente desse problema a gente não passou, né? Porque quando a gente saía, a gente teve que pagar um seguro, que se a gente caísse morto lá no campo missionário, né? Toda a repatriação, são custos altíssimos. Aqui no Brasil já é caro, né? De um estado para o outro. Né? Você transportar um caixão por transporte aéreo. Né? Isso aí, as custas disso, para todo o trâmite, é algo caríssimo. Imagina uma viagem internacional transportando um caixão. Então, você deixa a sua família em apuros. Então, a gente, quando ia para o campo, né, já era aconselhado a ter esse tipo de seguro. E a gente, graças a Deus, esse problema a gente não ia dar para a nossa família, né? Mas não é disso que eu estou falando, né? Aqui, eu só busquei a maneira de encaixar a palavra caixão aí, tá? Mas o que eu estou falando? Estou falando da preparação, por quê? Porque o segundo interlocutor que dialoga com Jesus, que é aquele a quem Jesus chama, que interessante, Jesus deu a ele o privilégio de ser chamado. Ele foi chamado, gente. Você pode parar para pensar nisso, o privilégio que esse homem teve, porque diz o texto aqui de Lucas, né, que Jesus disse a ele, segue-me. Porém, ele respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai, né? Permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Queridos, eu fico pensando assim, quando Jesus chama aquele rapaz, será que teve outras pessoas que Deus teria chamado no lugar daquelas que ele chamou? Fico pensando em Moisés, Gideão, pessoas a quem Deus chamou, né? Será que Deus chamou elas porque ele teve uma primeira tentativa e essa tentativa não deu certo? Eu fico às vezes me pensando, né? Se muitos esses que foram chamados, eles foram a ter o terceiro candidato. Eu imagino que não, porque muitas pessoas a quem Deus já chamou já sabia que iam atender ao seu chamado, mesmo às vezes colocando algumas objeções. Gideão, por exemplo, colocou objeções, que ele era o menor na casa dele, da menor tribo. Moisés disse que ele era pesado de língua, mas Deus, né, soube insistir até que eles pudessem atender o chamado dele. Mas eu fico me lembrando, por exemplo, do caso de Esther, né? Quando ela foi conclamada pelo seu tio, né, a ir falar com o rei em favor do povo judeu. E ele diz para ela, olha, se você não for, de outro lugar vai se levantar socorro para o povo judeu, né? Mas nem você nem sua casa será poupada, né? Quer dizer, olha, se você se negar a fazer isso, mesmo que fosse um risco de vida, porque falar com o rei, ainda sendo a esposa dele, incrível isso, né? Ela estava correndo risco de vida, mas ela não se negou a cumprir aquele chamado, né? Então, queridos, não importa, né, o que você esteja colocando aí como condições. Ah, mas primeiro eu tenho que sepultar o meu pai. O que se aplica aqui nesse caso, né? Ah, tem que será que o pai dele tinha acabado de morrer e ele tinha que ir para a casa dele preparar o velório? Não, queridos. O significado desse texto aqui, sepultar o pai, é porque principalmente do filho mais velho, né? Ele tinha uma incumbência, era um dever até sagrado, que dizem, né, os estudiosos, né, que na época quem cuidava do seu pai, né, na sua velhice, né, quando ele já era idoso, né, até o momento de sepultá-lo, e sepultá-lo literalmente mesmo, né, ele recebia recompensas tanto na terra quanto nos céus, né, era o que se acreditava, né. Claro, é dever de todo filho
cuidar dos seus. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior que um descrente. Mas o que Jesus quis dizer aqui naquele momento? É que não havia tempo a perder, né? Que ele precisava atender o chamado pronto de Jesus, né? E deixasse que os mortos sepultassem os próprios mortos. Que mortos são esses? Né? Mortos, aqui Jesus está falando de mortos espirituais, né? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Então, eram o quê? Pessoas incrédulas, que eram ocupadas mais com as coisas desta vida. E que ele não poderia, né, rechaçar o chamado de Jesus, tendo como desculpa passar os últimos anos de vida de seu pai juntamente com ele. Por quê? Porque Jesus, quando estava começando o seu ministério, quanto tempo ele durou o seu ministério? 3 anos, não foi? Jesus começou com 30 anos, morreu aos 33. Vamos supor que o pai dele viveu há 5 anos. Ele teria perdido uma grande oportunidade de conviver, né, com Deus encarnado sobre a terra. Você imagina sobre o que é isso? De ouvir as palavras do próprio Cristo, de ver sinais e maravilhas, de ver milagres, de presenciar a glória do Filho de Deus. Ele teria perdido a oportunidade, porque disse para Jesus: agora eu não vou te seguir, não. Primeiro, eu vou cuidar do meu pai até que ele morra, e depois eu te sigo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Deixa isso, né? Jesus, quando foi com os discípulos, ele teve uma passagem que diz que Jesus mandou os discípulos e foi despedir as multidões. Deixa as multidões que Jesus cuida, né? E ele envia e ele vai cuidar dos seus. Eu conheço, né, uma amiga minha, né, que ela simplesmente, a mãe dela, né, eu não me lembro se era viúva, né, mas eu sei que ela não tinha mais o seu marido, né? Enfim, ela não tinha esposo, né? E a mãe dela já era uma senhora e ela foi para o campo missionário, né? E se a mãe dela morresse? E se? Né? Pode ter certeza, né, que ninguém ia deixar ela morrer, né, no meio da rua, enfim, né? Mesmo porque, né, Érica me lembra aqui que nós já tivemos amigos nossos que perderam seus parentes no campo missionário. E não é fácil, às vezes, conseguir uma passagem para voltar de determinados lugares. Simplesmente eles não enterraram seus pais, tá? Então, eu estou falando, o que é a seriedade de seguir a Cristo? Então, Jesus disse: olha, a prioridade é fazer a minha obra no momento que eu estou te chamando, tá? Isso não quer dizer que, às vezes, você não vai ter condições de ir lá sepultar seus pais. Já teve também amigos nossos que tiveram condições de voltar e sepultar os seus pais, né? Não quer dizer isso. Quer dizer que, no momento em que você for chamado, atenda o chamado e Deus vai cuidar do resto, tá bom? Então, a prioridade é o quê? A prioridade é servir a Cristo. Eu anotei algo que aqui eu peguei do nosso material de estudo, que diz o seguinte: devemos nos concentrar em fazer o que só os vivos, e aqui os vivos espirituais, tá? O que só os vivos podem fazer, isto é, pregar o evangelho. Por quê? Pregar o evangelho é a tarefa de vivos. Deixa os mortos enterrar os mortos. Porque os mortos espirituais não podem pregar o evangelho. E você que é chamado para pregar o evangelho, para brilhar a luz de Cristo, não perca tempo. O que quer dizer aí sem caixão? Sem preparar caixão, sem preparar a sua morte ou a morte de outro, né? Então, você não tem tempo a perder com esse tipo de preparativo, né? Preparar a sua morte ou a morte dos seus parentes, né? Você deve pregar já imediatamente. Quando Jesus enviou os seus discípulos, aí no capítulo 10, ele diz: e não parem para cumprimentar. Como assim? Você vai ser um antipático, mal educado? Não, gente. É porque Jesus falou que, olha, durante aqueles dias que eles estariam pegando, que depois eles retornaram, eles não podiam perder tempo. Sabe como é que é o cumprimento até hoje no Oriente Médio? Você para com a pessoa, oi, como você está? Até aí tudo bem, né? Como é que está seu pai? Como é que está sua mãe? Só falta perguntar como é que está o cachorro. E aí, o que ele está fazendo da vida? E você? O que você está fazendo para ganhar a vida? Ele quer saber um relatório completo da sua vida, da vida dos seus pais, como é que estão os seus filhos. É assim que é cumprimento. Se você só falar, ok, tá bom, e sair, né, você vai ser um mal educado. E muitas vezes,
né? Se você encontrar com a pessoa na porta da casa dela, né? Ou encontrar com ela encontrar com você na porta da sua casa, ela ainda pode te chamar para entrar, ou você ter que chamar ela para entrar na sua casa. Tem gente, eles levam tão a sério relacionamentos, que se às vezes está saindo para fazer alguma coisa, eles adiam aquela coisa para dar atenção a pessoas. Por quê? Porque é uma cultura relacional, né? Não é uma cultura como a cultura, né, europeia, americana, por exemplo, onde eles são direcionados por tarefas, né? Se você chegar na casa deles, se você está saindo para o banco, pagar uma conta ou ir para o supermercado, eles mesmo vão dizer para você assim, olha, eu tenho que ir para o supermercado, eu tenho que fazer isso, sinto muito, volta outra hora. Né? Isso seria mais educado até para a nossa cultura, né? Mas eles fazem isso, né? Então nós tivemos choques aí ao lidar aí com colegas de trabalho no campo missionário. Por quê? Porque eles eram de culturas assim, né? Então, queridos, você deve estar disposto, né, a atender o chamado de Cristo agora. Porque se não for agora, quando? Se não nós quem? Essa é uma palavra, é uma frase aí que pessoas dizem que foi proferida por Gorbachev, né, na época que ele fez aquela grande reforma na Rússia, né, na questão da perestroika, né? Se não nós quem? Se não agora, quando? Porque Jesus pode voltar amanhã. E pessoas vão deixar de ir para o céu por causa do seu testemunho que não foi dado. Né? Então, a cada vez que deixamos de falar de Cristo, pode ser uma alma que está se perdendo. Né? Então, cuidado com as condições. Por quê? Porque o texto diz aqui, né? A outro Jesus disse, versículo 59 do capítulo 9, segue-me. Ele, porém, o texto lá de Mateus diz mais e porém, né, são advérbios, né? Então, queridos, condições são condicionais. E porém, mas deixa eu fazer. Cuidado com essa questão de colocar outras prioridades acima das de servir a Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, né, que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, busque com prioridade fazer em primeiro lugar a vontade de Deus. O terceiro aqui é sem retrovisor. Porque quando você olha para o retrovisor do seu carro, né, o que você está enxergando? Está enxergando atrás, não é? Tá? Então, por quê? Porque Jesus, quando esse terceiro interlocutor, que só o livro de Lucas traz, né? Ele diz, Senhor, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, né? Nós vimos pessoas, por exemplo, na Bíblia, como Mateus. Mateus, quando ele foi chamado, ele estava na mesa dele de coletar impostos. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele deixou a mesa dele. Você imagina, o cara levanta e deixa dinheiro em cima da mesa, deixa moeda, deixa lá os papéis que ele tinha lá, dos controles de pessoas que ele tinha que receber. Ele não estava nem aí. Ele achava que uma pessoa como ele, que, como cobrador de imposto para Roma, os judeus detestavam aquele tipo de pessoa, né? Jesus nunca chamaria um publicano, que era o cobrador de impostos da época. Quando Jesus vira para aquele homem e fala para ele, olha, Mateus, você pode não ter lugar no templo dos fariseus, você pode não ter lugar nas sinagogas, mas você tem lugar no meu reino. O que a Bíblia diz? Que ele de pronto se levanta, deixa a mesa dele e segue a Jesus. O que esse homem estava dizendo para Jesus quando diz para Jesus, Senhor, deixa eu primeiro despedir da minha família? É que o coração dele ainda estava muito apegado à sua casa, à sua cidade, às suas coisas. Quando eu recebi o chamado de Deus, e eu entendi que era chamado para missões, eu chegava na janela do corredor da minha casa, né, que era no segundo, eu morava num sobrado, né, e nesse sobrado tinha um corredor, e lá de cima dava para me ver as montanhas da minha cidade, né? Lá tem umas montanhas bem interessantes, uma cadeia de montanhas, de 3 montanhas, e ela tem uns nomes que eu me esqueci agora, né? Mas eu ficava pensando, Campo Belo, tô indo embora, para nunca mais morar aqui. E vem aqueles sentimentos de autocomiseração, de pena, né? Meus amigos, minha igreja, minha família, né?
Olha, queridos, eu posso dizer para vocês, se eu tivesse ficado remoendo essas coisas, né, eu não teria vivido experiências com Deus, né, que eu posso dizer para vocês, né, que só vivem pessoas que fazem renúncias, que fazem sacrifícios por amor a Deus, tá? Então, eu posso dizer para você, vale a pena, e tem valido a pena, porque estar aqui, né, com vocês aqui em Taubaté, por exemplo, né, estar longe da nossa casa, né, estar longe da cidade, da nossa cidade natal, enfim, estar longe da igreja que usávamos congregar, enfim, para fazer o quê? Para fazer a vontade de Deus, né? Então, ainda estamos nessa picada, né? Se Deus chamar de novo a gente para ir para o campo missionário, né, nós estamos lá, sem olhar atrás, né? Por quê? Porque ele disse, deixa-me primeiro, olha só, colocar outra coisa em primeiro lugar, despedir minha família. Pode ser que ao fazer isso, ele pensasse duas vezes, não vou mais não, né? Vai me custar tanto ficar longe da minha família, vai custar tanto ficar longe dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, dos meus pais, né? Mas deixa isso com Jesus, né? Não significa que você não vai vê-los mais, significa que você precisa ir, fazer a vontade de Deus, custe o que custar, né? Tem um hino que fala, né, eu gosto muito dele, né, que fala sobre chamado, e a pessoa que canta, né, fala, a porta fechei, não volto atrás. Você precisa fechar a porta para trás de si, trancá-la, para que não haja oportunidade de voltar, queimar os barcos, né, que os fenícios faziam isso, quando eles iam colonizar um outro povo, né, eles queimavam os barcos. Para quê? Porque se aquele lugar fosse um lugar difícil, um lugar realmente onde não houvesse muitos recursos, eles teriam que avançar mais adentro naquele lugar para achar recursos. Por quê? Porque não haveria mais como retornar para a sua terra natal. Então, queridos, muitas vezes servir a Cristo é fechar a porta atrás de si. Servir a Cristo é queimar os seus barcos, né? É ter como prioridade o servir a Deus. O que é para você fazer isso? Porque talvez esteja falando, o pastor não está falando comigo, porque não tem chamado para missões, né? Mas o que será para você queimar os barcos? O que será para você, né, fechar a porta? Será que é abrir mão de algum relacionamento? Será que é abrir mão de algum hábito, algum vício, alguma coisa que Deus está te chamando para você? Larga isso. Chega disso na sua vida, né? Eu quero te usar mais, eu quero fazer mais coisas na sua vida. Que barcos você precisa queimar? Que portas você precisa fechar para ser mais útil na obra de Deus, né? Então, pense nisso, né? Por que Jesus disse, aquele que põe a mão no arado não pode olhar atrás, né? Porque imagina alguém está com o arado na mão e olha para trás, né? O que vai acontecer? Ele vai perder a direção do seu arado. De repente, sem ver, o arado está passando sobre outros lugares que ele já sulcou. Então, o serviço dele já está comprometido. Ele vai atrapalhar aquela linha que ele está sulcando, né? Você sabe o que é o arado? Ele vai abrindo, né? Ele vai abrindo o chão para poder lançar a semente ali dentro, né? E se ele olhar para trás, ele vai sair do caminho dele. Por quê? Porque as linhas de um arado, elas são feitas paralelas, né? Então é preciso ter muito cuidado e concentração ao estar, o quê? Com o arado nas mãos, tá bom? Então é importante você entender isso. Aquele que é chamado não pode olhar mais atrás, né? A Bíblia nos diz claramente, quem foi convocado foca no seu chamado. 2 Timóteo 2, versículo 4, eu quero terminar com esse texto. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Deus te convocou, né? Se você está a serviço, pastor, quando é que eu estou a serviço? Você está a serviço sempre, meu amigo. Quando é que vai acabar? Lá na glória, né? Então, nós estamos sempre a serviço do mestre. Então, pastor, eu não posso me envolver com as coisas dessa vida? Paulo dá a receita, né? Lidando com as coisas dessa vida como se delas não precisasse, né? Nós precisamos trabalhar? Precisamos, né? Precisamos pagar contas? Precisamos, né?
Mas cuidado, seu coração não deve estar apegado a essas coisas. A Bíblia diz, né, lá em Lucas 17, 32, Jesus, palavras de Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. O que ela fez? Né? Os anjos vieram, disseram para Ló sair de lá para a família dele, né, sair de Sodoma e Gomorra, que Deus ia destruir a cidade. Então Deus envia fogo e enxofre do céu. E o que faz aquela mulher? Ela, ao sair da cidade, ela olha para trás. E diz a Bíblia que ela se transformou numa estátua de sal. Ela se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. Né? Ela havia saído de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não havia saído do coração dela. Ela estava pegada, porque eles viviam num lugar rico, num lugar próspero. Né? Ela deixou joias para trás, ela deixou roupas para trás, ela deixou muita coisa para trás, porque não dava tempo de pegar nada. O coração dela ainda estava naquela cidade. Assim, Sodoma e Gomorra representa este mundo. Quantas coisas nós estamos ainda apegados neste mundo? Músicas deste mundo, diversões deste mundo, coisas que tomam o nosso tempo, a nossa mente e o nosso coração, que devem estar dedicadas simplesmente a Deus. Aquele que põe a mão no arado. Tem uma música antiga, né? Que fala tudo ou nada. Pega ou larga de vez. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar atrás. Amém? Então, que assim seja na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E assim nós encerramos a nossa pregação. Amém?